Esse é um trabalho desenvolvido pelos alunos do curso de Medicina Veterinária do 5º período, que aborda o tema tripanossomose bovina. A tripanossomose bovina é uma doença causada por um grupo de protozoários patogênicos do gênero Trypanosoma. É um parasita originário da África, onde acarreta grandes restrições à produção de ruminantes. A doença causa grandes perdas econômicas, tais como redução na produção leiteira, queda no desempenho produtivo, gastos com tratamento e honorários veterinários e mortes de animais, interferindo assim no lucro da produção. Através dessa revisão, vamos reunir e discutir as informações a respeito da tripanossomose bovina, bem como os aspectos clínicos e patológicos, os fatores de riscos, as técnicas de diagnósticos, tratamento e controle da doença, gerando informações pertinentes para acadêmicos, profissionais e produtores rurais. A tripanossomose bovina é a doença causada pelo protozoário Trypanosoma vivax, a enfermidade cuja ocorrência vem crescendo de maneira alarmante em todo o país, que acomete rebanhos de leite de corte. No Brasil, casos das doenças já foram reportados em vários estados, como Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso e vários outros. A doença é responsável por inúmeros prejuízos financeiros, relacionados principalmente com a morte dos animais, abortos e queda de produção leiteira. Alguns pesquisadores relataram queda de 25% de produção de leite e mais de 45% na taxa de prenhez em alguns surtos da doença. Em alguns sinais clínicos, os animais acometidos podem apresentar-se assintomáticos e evoluir da fase aguda para a crônica. Bovinos infectados demonstram alta parasitemia durante a fase aguda. Apresentam sinais clínicos poucos específicos, tais como a redução na produção leiteira, apatia, anemia intensa e vários outros sintomas, podendo levar até a morte. A doença pode ser confundida com outras hematoparasitoses, tais como o complexo de tristeza parasitária bovina, causado pela babesia, anaplasma, verminoses, e que causa anemia, dificultando o diagnóstico definitivo, devendo ser considerados no diagnóstico diferencial da tripanossomose. A epidemiologia da tripanossomose depende das interações entre parasito, vetor e hospedeiro, podendo mudar de acordo com as alterações antropogênicas do ambiente. Portanto, o impacto da tripanossomose bovina não é constante, mas pode mudar ao longo do tempo como resultado de mudança de manejo ou de ambiente. No Brasil, foi inicialmente diagnosticado no estado do Pará, desde então a situação epidemiológica, com exceção das regiões do Norte e Pantanal, onde a doença tem caráter endêmico e é dada, em sua maioria, pelo relato de surtos ou de trabalhos epidemiológicos bastante. Sua transmissão se dá principalmente pelo contato de um animal sadio com o sangue de outro animal contaminado. A ocorrência da doença se dá também pela presença de vetores, como mutucas e moscas dos estábulos. O compartilhamento de agulhas entre bovinos para aplicação de vacinas ou medicamentos, o que geralmente acontece pela aplicação de ocitocina em bovinos de aptidão leiteira, em que se costuma utilizar a mesma seringa. Outro fator importante para a ocorrência de enfermidade é o trânsito de animais de regiões onde o parasito está presente na região que permanece livres ou vice-versa. Falar um pouco agora do diagnóstico dessa doença. A tripanossomose é uma doença que tem um diagnóstico mais difícil de se fechar por conta das peculiaridades do parasita, né? O tripanossoma possui uma capacidade de evasão do sistema imune, se alojando em locais fora da circulação sanguínea, como o humor aquoso, líquido presente nos olhos, e no licor, o líquido que protege o cérebro e no sistema nervoso. O diagnóstico definitivo é baseado no exame clínico em achados de necrópsia e associação de fatores de risco, histórico dos animais e exames laboratoriais, parasitológicos, sorológicos e moleculares. A infecção ela pode apresentar duas fases, a aguda ou a crônica.
A fase aguda, no início da infecção dela, temos as chamadas ondas parasitêmicas ou picos de parasitemia. Nesses picos é mais fácil de visualizar o parasita no esfregaço sanguíneo. Já na fase crônica, depois de alguns dias de infecção, a parasitemia cai. E isso nos dá duas opções de interpretação. O organismo está destruindo o parasita ou ele está saindo da circulação sanguínea e migrando para outros locais no organismo, assim enganando o sistema imunológico do hospedeiro. Podem ser realizados alguns testes para diagnóstico da doença, como exames parasitológicos. São testes mais seguros, porém métodos que dependem da visualização do parasita no sangue e nem sempre coincidem com a fase aguda da doença. Um exemplo, a gota espessa e teste de Wuhu. Exames sorológicos são importantes para definir qual o nível de infecção dos rebanhos. Mas se os animais vêm sendo tratados, os exames podem indicar que os animais já foram infectados, não necessariamente que estão infectados naquele momento. Exames moleculares. Esses exames procuram pelo DNA do parasita, e se o resultado for positivo, quer dizer que o tripanossoma está presente. O ideal é que sejam associados a testes sorológicos, exemplo, PCR. Profilaxia e tratamento. Para o controle efetivo da doença, além do controle de vetores, evitar o uso de compartilhados de agulhas e o controle dos animais que se movem da áreas endêmicas para áreas não endêmicas. Chama-se atenção também para uma rotina de exames a fim de identificar o agente envolvido e fazer o tratamento pontual de animais parasitados. As drogas consideradas efetivas no tratamento de infecção por T-Vivax incluem aceturato de diminazeno e cloreto de isometamídeo. Portanto, o desenvolvimento da resistência é uma ameaça para o controle de tripanossomose, sendo de grande importância realizar o diagnóstico a fim de identificar o agente envolvido, evitando o estabelecimento de resistência aos antiparasitários, fazendo uso racional das drogas tripanocidas, permitindo o eficiente tratamento ou profilaxia da doença. Entretanto, o tratamento não assegura a eliminação do parasito. Há relatos que as infecções por tripanossoma possam ser reativadas por alguma situação de estresse, como transporte, infecção por outros hemoprotozoários ou outras doenças. A conclusão é que, através do estudo realizado, conclui-se que a tripanossomose bovina está disseminando no país, podendo causar sérios problemas em rebanhos suscetíveis. A falta de diagnóstico desconhecido por parte dos produtores e profissionais é um agravo para a ocorrência. Medidas de biosseguridade devem ser adotadas nas propriedades a fim de evitar surtos e perdas econômicas provocadas pela doença. As drogas consideradas efetivas no tratamento de infecção por T-Vivax incluem aceturato de diminazeno e cloreto de isometamídeo. Portanto, o desenvolvimento da resistência é uma ameaça para o controle de tripanossomose, sendo de grande importância realizar o diagnóstico a fim de identificar o agente envolvido, evitando o estabelecimento de resistência aos antiparasitários, fazendo uso racional das drogas tripanocidas, permitindo o eficiente tratamento ou profilaxia da doença.